Salmos de número 113, nós iremos fazer a leitura de todo o salmo. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Podeis assentar, meus queridos. Como já está aí no slide, nessa noite eu queria meditar com os irmãos sobre uma adoração agradável ao Senhor. E eu escolhi o Salmo de número 113 para falar sobre esse tema, porque é um salmo que muito bem expressa o tema que eu coloquei nessa noite. E esse salmo ele é muito importante, não que os outros não sejam importantes, mas esse salmo ele tem uma importância especial. Os salmos de números 113 ao 118, ele é conhecido na literatura judaica como o Halel egípcio, ou cântico egípcio. E esses salmos eles eram entoados, do verso 113 ao 118, esses salmos, eles eram entoados na festa da Páscoa, durante toda a festa, antes e após as refeições. Muito provavelmente foi um desses salmos, aliás, esse salmo, Jesus ele cantou antes de ser crucificado. Quando ele se reuniu com os discípulos, ele entoou esses hinos aqui, ele cantou esses hinos. E meus irmãos, com muita certeza, um hino que saiu dos lábios de Jesus é, de fato, um hino, uma adoração agradável ao Senhor, o seu Deus, o seu Pai. Mas é necessário que nós façamos aqui, brevemente, uma distinção. Meus irmãos, a música, os hinos, eles são uma expressão do louvor, mas eles não são a essência do louvor. Se você analisar algumas músicas que são entoadas, elas são músicas que contêm verdades bíblicas, são músicas que têm uma harmonia melódica bela, que toca muitas vezes a nossa emoção. Mas quando nós percebemos que a motivação das pessoas em cantar está errada, ou é a motivação incorreta, você não encontra um louvor a Deus. Você vai encontrar meramente pessoas mostrando para o público os seus talentos musicais, os seus talentos vocais. Nós constantemente vamos ver isso ao redor do nosso país. Homens que são muito bons de garganta, de hinos, de tocar, mas não há louvor. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a palavra louvor na Bíblia ela tem uma estreita relação com a adoração. E adoração é o que você faz com toda a sua vida. Adoração, louvor é aquilo que você faz com a motivação correta para com Deus. Você está aqui na igreja e você quer adorar ao Senhor, você quer louvar ao Senhor com a motivação correta em seu coração. Isso é o que esse salmo aqui, nós vamos encontrar nesse salmo. Uma adoração que é agradável ao Senhor, mas ela só é agradável ao Senhor porque ela é feita com a motivação correta. Ela não é meramente produto de uma qualidade musical, não, ela é produto de um coração. Ela é produto de algo que você entende a majestade de Deus, a pessoa de Deus, e então você se rende a Ele em adoração e em louvor. Mas, meus irmãos, uma adoração agradável ao Senhor nesse salmo, ela tem... Eu vejo nesse salmo aqui 3 pontos muito importantes a respeito de uma adoração que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar,
Veja a chamada para adoração. Veja o verso 1. O texto diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse ponto duas coisas que eu acho que é interessante. Primeiro, nós somos chamados individualmente para a adoração a Deus. Louvai ao Senhor é uma exortação. E ela é uma exortação que toca individualmente a todos nós. Meus irmãos, o objetivo principal do homem é louvar a Deus, é adorar a Deus. Todos os homens são chamados para adorar a Deus. E por que todos os homens recebem esse chamado para adorar a Deus? Porque Deus é o seu Criador. O homem ele foi criado para a glória de Deus e para o louvor a Deus. Essa é a razão, meus irmãos, da existência humana. Se o homem tem uma finalidade na sua existência, essa finalidade é adorar ao Senhor, o Deus, o seu Criador. Nós temos aqui, meus irmãos, a essência, ou seja, a realidade última da existência humana, o sentido da vida. Todos nós, durante as nossas vidas terrenas, recebemos algum tipo de chamado. Existem pessoas que vivem na esperança de um chamado. Tem pessoas que, por exemplo, torcem muito para serem chamados para trabalhar naquela empresa que é uma empresa multinacional que é conhecida no nosso tempo. Outras pessoas desejam ardentemente passar em um concurso e esperam ser chamadas para a tão sonhada estabilidade financeira. Mas, meus irmãos, o maior, mais digno, mais importante, mais excelente, mais indispensável chamado que você pode ter como um ser humano criado é o chamado que a Bíblia lhe diz para adorar, louvar e engrandecer o Senhor. Pois essa é a razão, o motivo da sua existência, o motivo por que você foi criado, porque você foi criado para a glória de Deus. E do começo ao fim da Bíblia, ela nos chama, e não apenas os Salmos, ela nos chama para louvar ao Senhor. E é isso que o início do verso diz, louvai ao Senhor. Ele nos chama, ela nos exorta individualmente. Mas essa verdade, meus irmãos, ela é ainda mais clara na vida do povo de Deus. Na vida do povo de Deus como um coletivo, como igreja. Veja o que o texto diz, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Note que o chamado aqui não é apenas um chamado individual para a verdadeira adoração. Não é um chamado individual para uma adoração que agrada a Deus, mas ele é um chamado coletivo. Meus irmãos, quando a igreja se reúne aqui, nesse momento, em um louvor coletivo, o que nós vemos aqui, mesmo que de forma imperfeita, com limitações, o que nós temos aqui diante de nós é uma antecipação escatológica do que haverá no céu. No céu, todos nós, de forma perfeita, de forma clara, de forma maravilhosa, todos nós estaremos no céu louvando a Deus. É por isso que o Salmo aqui, ele não apenas nos chama individualmente para louvar o Senhor, mas ele nos chama para louvarmos ao Senhor coletivamente, como igreja, na comunhão da igreja. Vocês conseguem perceber, meus irmãos, como é importante a comunhão da igreja? Eu faço uma pergunta. Você tem adorado a Deus verdadeiramente quando você está aqui na comunhão da igreja? Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente, ao invés de ocupar a sua mente enquanto está aqui, ocupar a sua mente com a realidade de Deus, com a glória de Deus, com a majestade de Deus, ela está aqui apenas de corpo presente. Ela está aqui não porque ela quer vir até aqui, adorar a Deus por tudo que Ele é, mas ela quer vir aqui para mostrar o vestido novo que ela comprou. Ou aquele rapaz quer vir ver as belas moças da igreja batista atrás de um namoro. Então eles estão aqui na igreja. Ou se não, a pessoa está aqui na igreja
E aí ela passa o tempo todo no celular, mexendo de um lado para o outro. É o louvor acontecendo, ela mexendo no celular. Ou conversando com o vizinho. Ou tirando a atenção de quem está atrás e ela fazendo barulho. Eu fico me perguntando qual é a qualidade do louvor que nós temos prestado a Deus. Às vezes nós estamos aqui, mas ao invés de que a nossa mente seja ocupada com a grandeza de Deus, com as coisas de Deus, com o louvor e agradecimento a Deus por quem Ele é, a nossa mente está fora. A nossa mente está no trabalho de amanhã, a nossa mente está nas preocupações do dia, a nossa mente está vagueando por muitos lugares, mas se esquece de focar naquele que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Será que nós temos prestado um louvor agradável a Deus? Porque nós somos chamados para isso, tanto individualmente como também coletivamente. Fomos chamados para adorar verdadeiramente ao nosso Deus. E aqui, meus irmãos, há uma palavra no Antigo Testamento que define bem a adoração moderna. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele diz, o próprio Deus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo vem ao culto e canta, esse povo vem ao culto e enquanto está no telão aí as letras dos hinos, canta, mas o seu coração, o seu ser não está, é apenas religiosidade. Estão no culto para cumprir uma agenda. Talvez porque agora, eu vou para a igreja porque socialmente eu vou dar uma de pessoa correta, uma de pessoa honesta, então eu vou estar lá na igreja. Ou não, eu vou para a igreja atrás de outras coisas, receber uma bênção, seja lá o que for. As pessoas vêm para a igreja, mas não trazem o coração para a igreja. Estão aqui para cumprir uma agenda religiosa. Se eu não for, o pastor vai dizer, vixe, eu me desviei. Estou muito mais preocupado com o que as pessoas vão pensar delas, do que o que Deus pensa delas. E aqui, meus irmãos, há uma poderosa advertência sobre esse louvor coletivo para os desigrejados. Tem gente que por algum motivo saiu da igreja, e esse motivo é humano, não é divino. Não existe um motivo divino que lhe chame a sair da comunhão da igreja. E eles saem por motivos humanos. E aqui é um grande perigo. Porque se você não consegue adorar a Deus em comunidade, em todo um ambiente propício, duvido muito que você adore a Deus fora da igreja. Se você não consegue adorar a Deus aqui, colocar o seu coração focado em Deus aqui, não me diga que fora da igreja você vai conseguir, porque você não vai. Isso é uma poderosa advertência. O Senhor nos chama, meus irmãos, a adorar coletivamente. E essa adoração, meus irmãos, deve nos motivar a chamar as pessoas para participarem desse louvor. Note que o texto diz, louvai ao Senhor, verso 1. Agora, olha o que o salmista não está interessado em louvar sozinho. Ele diz, louvai, servos do Senhor. O que o salmista quer aqui não é apenas expressar o seu louvor a Deus. Ele quer ter o prazer de louvar a Deus em comunidade. Na igreja, o que é que ele faz? Ele quer chamar os servos do Senhor para louvar a Deus. Ele não quer louvar sozinho, ele quer trazer os outros para sentir essa alegria. E aí eu faço uma pergunta. Durante essa semana, você que é cristão, membro da Igreja Batista de Apodi, quantas pessoas você convidou para vir para a igreja? Quantas pessoas você convidou para vir aqui e louvar a Deus, encontrar o sentido da vida e da existência aqui? Quantas pessoas foram evangelizadas por você, na tentativa de você trazer essas pessoas para compreender o maior de todos os chamados para a vida dela, que é o chamado para prestar um louvor que agrada a Deus, o chamado para o louvor. Você tem feito isso? O salmista nos ensina isso, que nós somos chamados para louvar ao Senhor, individualmente e coletivamente. E nós precisamos chamar as outras pessoas para participar dessa mesma alegria. Se você encontra prazer, satisfação e alegria em louvar ao Senhor, em cumprir o chamado, o sentido da sua vida, você vai querer que outras pessoas participem também desse louvor, não é verdade? Mas o texto nos diz, meus irmãos, há um segundo ponto nesse texto.
Um louvor que agrada a Deus, em primeiro lugar, nós enxergamos nesse texto o chamado para esse louvor. O chamado individual e também o chamado coletivo, para adorarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor como igreja. Mas também nós encontramos nesses salmos, meus irmãos, nos versos 2 e 3, a ocasião para essa adoração. Se nós somos chamados para essa adoração, há uma ocasião para essa adoração. Agora veja como é interessante os versos 2 e 3. O texto diz: desde o nascimento do sol até o seu pôr, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascimento do sol até o seu pôr, seja louvado o nome do Senhor. E o verso 2 diz: desde agora, nesse momento, para sempre. Nós temos aqui, meus irmãos, um ponto que quebra uma famosa frase que a gente escuta muito na igreja. De vez em quando você vê o dirigente dizendo o seguinte: agora nós vamos ter um momento de louvor e adoração. E normalmente eles dizem essa frase se referindo ao momento dos hinos serem cantados. Veja que o dirigente está limitando a ocasião para o louvor. O dirigente está limitando aqui o louvor e a adoração a um momento específico e a um local específico, ou seja, na igreja, na hora de cantar os hinos. Mas, meus irmãos, veja que o texto diz que o louvor a Deus, a adoração a Deus, ela começa de manhã, quando o sol nasce, e vai até o sol se pôr. Ao você se levantar, ao você acordar e a você se deitar para dormir, durante esse período, a Bíblia chama eu e você para louvar o Senhor. E ele ainda acrescenta: desde agora e para a eternidade. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas não existe um momento na existência humana em que o louvor não seja exigido. Não vai ter um momento da sua vida que a verdadeira adoração não seja exigida. E aqui, meus irmãos, chega um ponto que é importante, porque a adoração a Deus, o louvor a Deus, um louvor que agrada a Deus, não está limitado à igreja. Você louva a Deus com a sua vida. Ou seja, quando a Bíblia chama você a adorar o Senhor, ela não está dizendo que você adora o Senhor e você louva o Senhor apenas na igreja. Não, é quando você se levanta durante todo o dia, desde agora e por toda a eternidade. Não existe um único dia em que o louvor a Deus, em que a adoração verdadeira a Deus, em que uma adoração que agrada ao Senhor não seja exigida por parte do Senhor. Vocês lembram bem o que é que diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Note que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o simples ato de comer e beber, você pode adorar a Deus, louvar a Deus e engrandecer a Deus a partir da sua vida. Isso quebra muito aquele dualismo que a gente vive, né? A gente acha que a adoração está na área da igreja e lá fora a gente faz qualquer outra coisa. Lá no meu trabalho é minha profissão, eu tenho que ser profissional, eu tenho que agir de acordo com o que a profissão exige. Lá na igreja eu adoro a Deus, lá na igreja eu louvo a Deus. Não, meus irmãos. Você louva a Deus onde quer que você esteja. O louvor, a ocasião para o louvor a Deus é sempre, sempre. Você louva a Deus, meus irmãos, quando você é um bom funcionário público ou um bom funcionário de empresa privada. Você louva a Deus quando você é um bom marido, uma boa esposa. Você louva a Deus e você adora a Deus quando você é um bom pai, um bom filho, uma boa mãe. Você adora a Deus, você louva a Deus quando você ajuda alguém necessitado que você encontra na rua, ou algum colega de faculdade que está precisando de uma ajuda numa matéria que não está entendendo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo, meus irmãos, que a adoração a Deus, uma adoração que agrada ao Senhor, não está limitada à igreja.
Você não é crente na igreja e quando sair da igreja não é mais crente, não. Você é crente no seu local de trabalho, você é crente na sua faculdade, você é crente e você adora a Deus onde quer que você esteja. Não existe um dia ou um local em que a adoração a Deus não seja exigida. Você foi criado para a adoração a Deus. E o mais interessante que eu vejo é que no verso 2 diz que o nome do Senhor deve ser bendito de agora para sempre. Isso deveria motivar, meus irmãos, como aplicação aos nossos corações, que não podemos nos contentar com a nossa geração adorando a Deus verdadeiramente. Se o louvor é algo que vai durar para sempre, nós precisamos nos preocupar com a próxima geração. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos e à próxima geração o que é um louvor que agrada a Deus. O que é que Deus exige nesse louvor? Quais são as formas que você pode utilizar para louvar a Deus? Pois o louvor a Deus é a razão da existência do homem. E o louvor a Deus ele está em todas as ocasiões. Desde o nascente do sol, desde o levantar ao deitar, de agora e para todo o sempre. Amém, irmãos? Veja que uma adoração agradável ao Senhor, em primeiro lugar, nós vimos o chamado para essa adoração. Em segundo lugar, nós vimos a ocasião para essa adoração, sempre, em todos os lugares. Mas existem, meus irmãos, as razões para essa adoração. Se nós somos chamados e nós vimos a ocasião para essa adoração, o texto também dos versos 4 ao 9 nos mostram as razões para essa adoração. O texto diz, verso 4, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, e que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes de seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quais são as razões para a adoração a Deus? O texto diz, meus irmãos, em primeiro lugar, por causa da grandeza de Deus. Deus é grande. Veja, o verso 4 diz, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Plural, céus. O que esse texto está dizendo aqui? Esse texto está dizendo para mim e para você que não existe ninguém comparado ao nosso Deus. Toda a glória da terra, o homem mais rico da terra, o homem mais sábio da terra, o homem mais forte da terra, a nação mais poderosa da terra, é comparada a um grão de areia frente ao Monte Everest. O que esse texto está dizendo? Que os céus, o céu espiritual, e não apenas os céus físicos, mas a criação espiritual de Deus, comparada a Ele, é como uma gota d'água diante de um oceano. Toda a criação espiritual, todos os anjos juntos, aliás, peguem toda a criação espiritual, os anjos, os arcanjos, peguem toda a terra, toda a criação, coloquem numa balança e Deus ainda vai pesar mais. Porque Ele está exaltado. Ele está acima das nações. Ele é um Deus totalmente outro. Não há ninguém na face da terra que se compare a Ele. Ele é mais poderoso do que todo o exército norte-americano. Ele conhece e é muito mais sábio do que alguém que detenha todo o conhecimento da enciclopédia britânica. Ele tem todo o conhecimento. Ele tem todo o poder. Ele é totalmente grandioso. Nada se compara a Ele. Absolutamente nada. E, meus irmãos, há uma aplicação muito clara nesse texto aqui. E talvez seja justamente o verso de número 5 que nos chama a reflexão. O texto diz, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas? Note que aqui é uma pergunta retórica. O salmista sabe que não há ninguém. Por que ele sabe que não há ninguém? Porque ele conhece a Deus.
Ele sabe que Deus está entronizado acima de tudo. Ele sabe que Deus é criador. E qual é o princípio aqui? Para que eu possa adorar a Deus de forma correta, eu preciso conhecê-lo. Quem é semelhante ao nosso Deus? Você conhece o seu Deus? Você sabe dos seus atributos? Você consegue citar seus atributos aqui, os que a Bíblia deixa claro? Você consegue perceber? Você tem meditado na grandeza de Deus? Você tem buscado na Bíblia conhecer esse Deus? Eu lembro de uma frase de Agostinho, se não me falha a memória, ele diz: quem me dera se perder em ti. Existem pessoas que se prostram diante do conhecimento de Deus e ficam abismadas. E às vezes a gente está diante de Deus e nada toca o nosso coração. Nós estamos lendo a Bíblia, vendo o poder grandioso de Deus, vemos aqui na Sagrada Escritura o quanto ela é bom, maravilhoso, majestoso, mas isso não toca o nosso coração. Isso não nos leva a nos ajoelharmos e adorarmos a Deus. Uma pessoa que para e reflete em quem Deus é, em seus atributos, em sua majestade, em sua extrema excelência e em sua exaltação, se ele for um crente genuíno, não há como não se ajoelhar em louvor. Não há como não adorar esse Deus que é totalmente exaltado. E essa é a primeira razão, meus irmãos. A primeira razão que nós temos para louvar ao Senhor, a primeira razão que nós temos para adorar ao Senhor de forma agradável, é porque Ele é exaltado por causa da sua grandeza. Mas, meus irmãos, nós também devemos louvar ao Senhor por causa da sua bondade. Ele não é apenas exaltado, mas Ele é bom. Veja o que o texto diz, no verso 5. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazê-lo assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Meus irmãos, mesmo Deus sendo esse ser exaltado, mesmo Deus não precisando de nenhum de nós, Deus, Ele se curva. Note que o texto diz que Ele precisa se curvar para ver os céus dos céus, ou seja, para Ele ver a criação espiritual, para Ele ver a criação natural, Ele precisa se curvar, porque não tem como ninguém olhar para cima. Ele não tem como olhar para cima, porque não tem ninguém acima dele. Ele tem que se encurvar, Ele tem que olhar para baixo. E quando Ele olha, meus irmãos, Ele olha com ternura, Ele olha com amor, Ele olha com misericórdia. Às vezes nós, quando recebemos alguns dons de Deus, nós queremos levantar a cabeça. Às vezes, quando a gente recebe alguns talentos de Deus e a gente ganha muito dinheiro com os talentos que Deus nos dá, a gente quer pisar as pessoas e olhar as pessoas por cima. Mas nós temos aqui o Deus Todo-Poderoso, exaltado, autossuficiente, olhando para baixo, se curvando para olhar o que habita na terra. E Ele olha com amor. Quando o texto diz que Ele levanta do monturo necessitado, alguns comentaristas dizem que fora das cidades de Jerusalém, fora das cidades, havia um monturo onde as pessoas descartavam o lixo. E você já imagina o que é que um pobre vai fazer ali, né? Nós vemos muito isso hoje nos lixões. Eles vão procurar alimento. Eles vão procurar alguma coisa para eles. Mas o mais interessante é que por mais que as pessoas daquele tempo não estivessem olhando para aquele pobre, por mais que alguém que esteja no lixão hoje, ninguém dê nada por ele, ninguém saiba que ele existe, ninguém olhe por ele, ninguém queira ajudar a ele, o Senhor do céu, da mais terna altura e de uma luz inacessível, Ele se curva para ver aquele pobre. E Ele se curva em amor para ajudá-lo, para fazê-lo sair daquela situação e colocá-lo entre os príncipes. Meus irmãos, o Senhor é muito bom conosco. E uma grande lição que fica nesse ponto é que ao elevar, meus irmãos, o humilde lá, o pobre do monturo, para uma posição de príncipe, o Senhor está provando que é Ele quem merece a glória. Não foi o pobre que estudou e com a sua própria força subiu lá para cima, não.
Não foi o homem que, com suas próprias forças, se ergueu até uma posição privilegiada. É Deus. Quando Davi estava apacentando ovelhas, foi Deus quem tirou ele do pastoreio e colocou ele no trono. Quando os discípulos estavam pescando, foi Deus quem arrancou eles dali e colocou para serem apóstolos e fundamentos da igreja. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele faz isso. Ele age com bondade, ele traz a cura, ele traz filhos para uma mulher estéril, para que ela encontre a felicidade, não para que ela se exalte, mas para que ele seja exaltado. É ele quem do céu olha para baixo, é ele quem desce e é ele quem age. Meus irmãos, é impossível olhar para esse texto e não lembrar da forma mais maravilhosa, impactante que Deus fez para se curvar. Deus olhou do céu a nossa condição como pecador. Nós estávamos sentados no monturo do pecado, pobres, infelizes como uma mulher estéril, mas o Senhor se curvou. O Senhor se abaixou e Ele encarnou. E Ele nasceu. Seu nome é Jesus. Esse homem, Jesus, o Deus encarnado que se curva para vir aqui na terra, para morrer por mim e por você. Ele toma a forma humana para obedecer aonde você não pode obedecer. Ele toma a forma humana para pagar o seu pecado. Veja que é algo gracioso, ele olhou e viu que não havia nenhum justo, todos condenados. Todos merecedores da ira divina e do inferno. Então o que é que ele faz? Ele se curva em amor e ele encarna. Ele toma uma forma humana e para quê? Para morrer por mim e por você, para pagar o preço do nosso pecado e para nos dar a eterna salvação. Essa foi a forma mais gloriosa que Deus olhou do céu. Foi quando ele olhou e se abaixou a tal ponto, se curvou a tal ponto, de se tornar como um de nós, para morrer por nós, para nos tirar do monturo e nos dar um local privilegiado. Hoje, aqueles que têm fé em Jesus Cristo não são mais pecadores condenados e perdidos, mas são cidadãos dos céus. São reis e rainhas, sacerdotes eternos. Como a Pedro vai dizer, somos reis e sacerdotes do nosso Deus eterno. Esse é o nosso Deus. Mas Ele desce também, meus irmãos, para nos dar um exemplo. Ele não apenas desce para nos salvar, mas Ele entra na vida humana, entra na vida das pessoas para se tornar um exemplo. Mesmo tendo toda a sua posição, Deus encarna. E Ele encarna para dar um exemplo. Ele se torna como um de nós para que a gente olhe para Ele e entre na vida daquele que está necessitado, da mesma forma que Ele entrou na nossa. Ele nos dá um exemplo para que a gente cuide daqueles que estão à nossa volta. Se você recebeu bens, se você recebeu privilégios, pode ter certeza, foi Deus. Se Deus não te quisesse, nem vivo você estaria nessa noite. Mas Ele deu a você não apenas os bens, não apenas capacidade emocional e intelectual, mas Ele deu também um exemplo. O próprio Jesus diz isso em João, capítulo 13, eu vos dei o exemplo. E Ele disse que deu o exemplo fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos. O Deus que habita nos céus se torna um de nós para lavar os pés dos discípulos, para servir os discípulos. E nós temos aqui, meus irmãos, um Deus que é exaltado, que está acima de tudo, mas que humildemente se torna como um de nós, para nos salvar e para nos dar um exemplo. Amém, irmãos? Essas são as razões. Nós louvamos, nós adoramos a Deus, nós prestamos uma adoração agradável ao Senhor por essas razões. Por causa da sua grandeza e, ao mesmo tempo, por causa da sua imensa humildade. Por causa da sua excelência e, ao mesmo tempo, por causa da sua misericórdia, do seu amor, em nos salvar, em nos dar um exemplo, em nos tirar do monturo, em nos dar a alegria, em restaurar em nós
que éramos estéreis espirituais. Não tem como dar fruto espiritual, não. Nos dará a alegria de ter frutos espirituais em nossa vida. Eu queria concluir, meus irmãos, com um convite. Talvez você me pergunte, então, quando é que eu posso começar a louvar ao Senhor? Como é que eu posso começar a adorar o Senhor? O texto diz, desde agora. Nesse momento, Deus trouxe você aqui para dizer a você que, por mais que você tenha vivido uma vida de total negligência à vontade de Deus, apesar de você ter vivido uma vida distante de Deus, você pode começar a adorar a Deus agora. E pode continuar essa adoração para sempre. Você precisa responder a Deus com fé, arrepender-se dos seus pecados e crer unicamente em Jesus. Se você faz isso, se você crê em Jesus, se você arrepende-se dos seus pecados, esse é o início da adoração. E nessa noite você pode, meus irmãos, fazer isso. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você adora a Deus, ou você adora um ídolo que você mesmo fez. É uma grande oportunidade que você tem nessa noite de arrepender-se dos seus pecados e crer unicamente em Jesus e viver uma vida que adore a Deus. Porque foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi criado. E você deve adorar a Deus em toda a sua vida, em todos os momentos da sua vida, por causa da sua grandeza e por causa da sua bondade, em nos trazer salvação, em nos livrar da condenação eterna. Se tem alguém nessa noite que queira publicar a sua fé, dizer que se arrepende dos seus pecados e quer implorar a Jesus que o aceite e que dê a você a certeza e a segurança da salvação, você pode levantar a sua mão e a gente pode orar por você nessa noite. Você pode levantar a sua mão e vir aqui. Caso você não queira fazer isso, você pode procurar algum irmão da igreja, o pastor, alguns dos irmãos da igreja depois, e pedir que ore por você e que você quer fazer parte dessa igreja. E nós teremos a alegria de recebê-lo e depois instruí-lo também, ensiná-lo a caminhar e a viver uma vida que agrade ao Senhor. Amém, irmãos? Então, um louvor agradável ao Senhor. Você foi chamado para isso.